Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência das Americanas SA para a divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2025. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea e temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que estejam ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.americanas.io, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. Também é possível fazer o download da apresentação no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Americanas, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Americanas e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia Leonardo Coelho, CEO, Camille Faria, CFO e diretora de Relações com Investidores, e Fernando Soares, COO da Americanas. Passarei a palavra ao CEO da Americanas SA, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Leonardo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Quero começar aqui agradecendo aos nossos milhões de clientes que passaram nas nossas lojas físicas, nos nossos canais digitais, no site, no app, e cumpriram suas jornadas de compra junto a Americanas em mais um trimestre, nesse primeiro trimestre de 2025. Quero agradecer ainda a todos aqueles que participaram nessa entrega de mais um trimestre, times de loja, de CD, da logística, da administração, times do digital, da nossa plataforma de clientes e parceiros, que seguem juntos e comprometidos aqui com a jornada de reconstrução e recuperação da Americanas. Quero agradecer ainda aos nossos parceiros de negócio, fornecedores, sellers, que junto com a gente, aí, ombro a ombro, trabalharam arduamente por mais um trimestre de continuidade aqui no plano de transformação da Americanas. Esse ano de 2025, ele começa para a gente com desafios renovados. A gente deu continuidade naquele plano de transformação que foi apresentado anteriormente, com os projetos do plano de negócio, né, do roadmap apresentado lá em 2024, cada vez mais esses projetos se tornando realidade e nos aproximando do modelo de negócio que a gente projeta aqui para o futuro, né, que é um varejo simples e que resolve a vida das pessoas onde quer que elas queiram comprar. Seguimos no caminho onde as nossas lojas físicas são o coração do nosso negócio, né, gerando oportunidades para os nossos clientes e para os nossos parceiros. Entre os projetos que fazem parte dessa reconstrução, a gente vai falar sobre eles um pouco mais na segunda parte aqui do call, com o Fernando apresentando diretamente, está o Galeria, que amplia parcerias comerciais nos nossos espaços físicos e ajuda a rentabilizar o metro quadrado das nossas unidades, né? E acaba atuando aí, portanto, como uma alavanca para a nossa plataforma digital também. Nessa primeira fase do Galeria, a gente lança o Conecta, que é um modelo para oferta de serviços aderentes e complementares à venda de produtos. Um outro destaque do período foi em Retail Media,
onde a gente alcança uma importante evolução e fortalece nossa relação com fornecedores para uma maior presença na jornada de compra de nossos clientes. A gente tem ainda novidades com o cartão de crédito da Americanas, a gente vai falar sobre isso também, mas no final do dia fazendo com que a organização trabalhe cada vez mais conjuntamente aí entre todos os seus canais para atender o nosso cliente de uma forma única. A gente continua avançando de forma consistente e efetiva na frente de fidelização, né? A partir da ampliação da identificação dos clientes nas lojas físicas. E esse movimento serve, portanto, como alicerce para o lançamento oficial até o final do ano desse nosso programa de fidelidade. Mas, como eu já falei, já tem como primeiro produto o cartão de crédito e que vai ampliar, portanto, as possibilidades de personalização da experiência de compra com maior conhecimento dos hábitos de consumo do cliente Americanas. Ainda com foco no movimento de reestruturação e no crescimento, mas sem abandonar, né, a disciplina no controle de despesa, a gente acelerou a atualização do nosso parque tecnológico. No nosso digital, no nosso e-commerce, a gente migrou para uma solução mais robusta e escalável, e essa solução garante ainda mais velocidade, uma maior visão omnicanal, além de funcionalidades de publicidade para os nossos sellers e, no final do dia, uma melhor jornada de compra para os nossos clientes. O começo nessa nova plataforma, ele tem sido ainda de estabilização, portanto, um pouco mais desafiador até do que a gente tinha imaginado, mas ao lado dos nossos parceiros de tecnologia, a gente tem semanalmente aí recuperado esse primeiro impacto mais turbulento e trazido cada vez mais clientes também para a nossa plataforma digital. Em linha com nossas projeções e expectativas, os resultados financeiros do primeiro trimestre eles foram impactados pelo descasamento da data da Páscoa, que é um evento importantíssimo aqui no calendário de vendas da companhia, da Americanas, e que esse ano aconteceu no segundo trimestre. Páscoa para Americanas é quase tão importante como o Natal. Então, grosseiramente, seria como se o nosso Natal aqui caísse no mês de janeiro, ao invés de cair no mês de dezembro, e, portanto, turvasse um pouco as comparações quando a gente olha exclusivamente primeiro TRI de 25 contra primeiro TRI de 24, sem fazer esses ajustes de sazonalidade. Só que quando a gente olha a nossa performance, excluindo esse efeito sazonal, a gente segue naquela trajetória contínua de melhoria operacional que nós todos, executivos da Americanas aqui, temos nos comprometido a entregar, né? Que é sempre um trimestre melhor do que o trimestre comparável do ano anterior. E isso aconteceu novamente aqui nesse primeiro trimestre, obviamente ajustado pela sazonalização da Páscoa, como eu mencionei. E como exemplo dessa tendência, os resultados da Páscoa que vão ser apresentados aqui na métrica de vendas, né, em mesmas lojas, eles trazem um crescimento de 2 dígitos. A gente continua, portanto, crescendo nossas vendas em 2 dígitos e dentro daquilo que a gente tinha orçado para esse primeiro trimestre de 2025. E talvez esse seja um ponto importante. Camille vai voltar a isso, mas dentro do orçado, obviamente, dentro do nosso orçamento, obviamente que a gente já tinha a Páscoa jogada toda para o segundo trimestre. Então, quando a gente compara o primeiro TRI de 2025 com o orçamento que a gente fez para 2025, nós estamos exatamente onde a gente tinha que estar. A gente não pode ignorar o ambiente macroeconômico mais complexo no Brasil, né, e também no mundo, e isso tem gerado efeitos para o varejo como um todo, não é diferente para Americanas. Mesmo considerando a natureza do nosso negócio, que é relativamente menos vulnerável por conta do próprio ticket médio da Americanas, a gente continua atento aqui aos impactos e temos constantemente buscado formas de mitigá-los. Fernando, Osmair e um grupo de executivos americanos passou boa parte aí do último mês em viagem à China, exatamente destravando novas oportunidades de negócio dentro desse cenário diferente do primeiro TRI que a gente teve. Como a gente já falou aqui em outras conferências de resultado, a gente segue construindo uma história de consistência a longo prazo, tá? Usando muitas mãos e baseada na parceria cada vez mais sólida com vários stakeholders, em particular fornecedores e sellers. O ano de 2025, ele marca a transição, né, de uma empresa em reestruturação para uma empresa em crescimento.
Isso não quer dizer que a gente não esteja ainda em reestruturação, mas quer dizer sim que a cada dia que passa a gente gasta e investe mais tempo na construção do negócio com menos distrações relacionadas a todo o processo de recuperação judicial. A gente tem um time resiliente que foi bastante reforçado aí ao longo do ano de 2024 e que tem atuado com foco no propósito de resolver a vida dos nossos milhões de clientes. A fotografia, né, de um trimestre, e em particular desse primeiro TRI de 2025, é mais um capítulo nesse filme que compõe essa trajetória de longo prazo de uma companhia quase centenária que vai seguir como referência para o varejo brasileiro. Dentro da nossa agenda, passando um pouquinho por ela aqui, Camille e eu e o Fernando vamos apresentar juntos os resultados desse primeiro TRI de 2025 e, na sequência, o Fernando volta para falar sobre algumas novidades operacionais, estratégicas da Americanas também. Eu volto para fazer o encerramento. Camille, contigo, por favor. Legal, obrigada, Léo. Primeiro, bom dia a todos. Como o Léo comentou agora há pouco, a gente passando aí para o slide 3 da apresentação, os resultados financeiros desse primeiro trimestre de 25, eles foram impactados pelo descasamento da data da Páscoa, como já era esperado e orçado pela companhia, né? Esse evento é bastante importante para a gente e ocorreu no dia 20 de abril, no segundo TRI. Então, a gente vai ver os efeitos da Páscoa aí quando a gente olhar o segundo TRI e o semestre completado. Enquanto que no ano passado foi celebrado em 31 de março, ali no apagar das luzes do trimestre, e está todo computado no nosso primeiro TRI. Para vocês terem uma ideia, no primeiro TRI de 24, esse evento representou cerca de 32% da receita do varejo físico da Americanas. Então, é bastante representativo. E isso explica o recuo nas linhas do resultado do primeiro TRI de 25, quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior. Ele é um efeito sazonal, como o Léo comentou e eu também comentei aqui, já era esperado e planejado, e ele não representa, como a gente vai tentar mostrar aqui para vocês, com alguns números pro forma que a gente fez, ele não representa uma deterioração operacional da companhia. A gente segue aqui na nossa trajetória de melhoria trimestre depois de trimestre. Para efeito de melhor comparabilidade, a gente apresenta aqui nessa página 3 o indicador de vendas mesmas lojas para os primeiros 4 meses do ano. Então, a gente fez o quadrimestre aqui justamente para a gente poder normalizar esse efeito Páscoa. A gente elimina o efeito do descasamento da Páscoa e traz um resultado que reflete a realidade operacional da companhia. Infelizmente, esse é o único indicador que a gente pode divulgar abrangendo os 4 meses do ano, porque esse aqui é um dado gerencial e não está sujeito à restrição de divulgação aplicável aos demais indicadores, que só podem ser publicados após a auditoria trimestral. Então, as vendas mesmas lojas nos primeiros 4 meses de 2025 são um indicador talvez mais importante aqui dessa divulgação, porque refletem, de fato, depois a gente vai mostrar esse SG&A também, que acho que é um outro indicador importante da trajetória, mas do ponto de vista da performance do negócio, esse é o indicador mais importante, porque ele é o que consegue, de fato, traduzir o que a gente vem fazendo aí na companhia. Então, as vendas brutas no conceito mesmas lojas, nos quatro primeiros meses do ano de 25, cresceram 14,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, reflexo do bom desempenho da Páscoa em abril, principal evento do período. A gente segue crescendo aí duplo dígito nas vendas mesmas lojas. Se a gente olhar nesse mesmo período, as vendas mesmas lojas, expurgando o efeito da decisão de não vender mais determinados itens de ticket mais alto, como itens da categoria de eletro, que foi um exercício que a gente já mostrou para o mercado, a gente vem mostrando para o mercado trimestre depois de trimestre, porque tem um efeito nessa venda das mesmas lojas, a gente teria crescido aproximadamente 17,3% ao ano. Ou seja, uma decisão estratégica da companhia de sair de determinados itens de ticket mais alto, que, obviamente, reduz aqui a venda das mesmas lojas. Na Páscoa, especificamente, a gente cresceu vendas mesmas lojas em aproximadamente 16% no comparativo anual, Páscoa de 25 contra a Páscoa de 24. E, com isso, a gente estabeleceu um novo recorde de vendas no evento para a companhia, total de aproximadamente 1,2 bi aqui
de vendas na Páscoa esse ano. Mais consumidores procuraram Americanas para fazer suas compras de Páscoa. A quantidade de transações aumentou em quase 8% em comparação com a Páscoa de 2024. Além disso, o ticket médio também cresceu 7%, mas aqui muito impactado pela alta no preço do cacau, que é o principal insumo para a produção dos itens, que eleva aí o preço dos produtos que a gente vende um pouquinho, né? A diminuição do poder de compra do consumidor, aliada a preços mais altos do chocolate, resultaram numa redução de mais ou menos 6% no número de itens vendidos. Mas a outra boa notícia aqui também é que a gente conseguiu avançar em 1,3 pontos percentuais nosso market share no evento, que esse ano já foi de mais de 50% do mercado de varejo, de acordo com os dados da Nielsen. Além dos tradicionais ovos de Páscoa, os nossos clientes encontraram diversas outras opções de presentes nas nossas lojas, com temas relacionados ao evento. E esses outros itens tiveram um crescimento relevante, um crescimento até, às vezes, maior do que o chocolate em si. Outro destaque interessante que a gente teve no evento foi a antecipação das nossas entregas em loja. Então, isso permitiu a gente manter as lojas bem abastecidas, baixíssimos índices de ruptura, o cliente entrava na loja e encontrava o que procurava, sobretudo nas principais linhas de produto. E um outro destaque aqui foram itens exclusivos. A gente teve itens exclusivos que os clientes só encontravam de marcas importantes, que os clientes só encontravam na Americanas, e esses itens foram um sucesso de vendas. Esse maior fluxo de clientes durante a Páscoa, ele também contribuiu para alavancar a venda de outros departamentos, né? Porque o cliente entra na loja e vê o sortimento sortimento renovado e mais rico que a gente está oferecendo, então acaba alavancando a venda de outros departamentos, como, por exemplo, o Casa e Vestuário, que cresceu venda bruta no conceito Mesmas Lojas, em índices bem superiores ao que a gente vinha vendo em períodos anteriores. Departamento de Higiene e Beleza, que já tinha sido destaque aí nas últimas divulgações, manteve um crescimento em patamares elevados no período. E, além disso, no trimestre, a gente vinha falando da redução estratégica e planejada aqui no departamento de eletrônicos, mas esse departamento ele apresentou uma queda de vendas no conceito Mesmas Lojas menos acentuada em relação ao mesmo período do ano passado, o que mostra que a gente já está com um mix de produto aqui mais estável e otimizado na categoria. Passando para a página 4, a gente fala um pouquinho de um outro evento importante no período. Não é nem de perto tão importante quanto a Páscoa, mas acho que vale aqui um destaque. A gente também teve no trimestre o Volta às Aulas, que a gente teve um crescimento também de duplo dígito, de mais de 11% nas vendas brutas no conceito Mesmas Lojas, em comparação com o evento Volta às Aulas no ano passado. Tivemos mais sortimento, tivemos novos produtos. Além disso, houve um aumento de mais de 12% na quantidade de itens vendidos e aproximadamente 14% no número de transações. A gente, como eu acabei de mencionar, a gente contou com novas linhas de produto que ampliaram o nosso sortimento, mais opções para os nossos clientes e trouxeram margem adicional. Então, o evento ele foi bem sucedido em todas as regiões do país, com destaques para algumas regiões que até cresceram mais acentuadamente. Bom, passando para a próxima página, vamos falar um pouquinho de lucro bruto e margem bruta, na página 5. O lucro bruto consolidado do primeiro... Aí aqui a gente começa a ver bem os efeitos da Páscoa, né? O lucro bruto consolidado do primeiro TRI de 25, ele foi de 891 milhões, que é uma redução em relação ao primeiro TRI de 24. De novo, uma redução já esperada. A margem bruta ficou em 29,1%, que é um recuo também, quando a gente olha o número assim, no ICRU, em relação ao mesmo período de 24, que foi de 33,2%. No trimestre, o lucro bruto foi impactado por duas coisas. A gente já vem falando bastante de Páscoa, então tem um impacto grande de Páscoa, mas também ele foi afetado por eventos extraordinários, positivos, contabilizados no primeiro trimestre de 24 e que não ocorreram no primeiro trimestre de 25, e a gente vai tentar quantificar isso aqui um pouquinho para vocês. A gente construiu embaixo, no gráfico embaixo da página, um proforma para expurgar os efeitos extraordinários
contábeis que impactaram positivamente o lucro do primeiro TRI de 24. Se vocês voltarem lá para a divulgação do primeiro TRI, a gente até menciona esses eventos. E possibilitar aqui uma comparação mais fidedigna com o lucro bruto do primeiro TRI de 25. Os efeitos mais relevantes foram, no primeiro TRI de 24, uma recuperação extemporânea de VPC, aí da ordem de 75 milhões de reais, que impactou positivamente 24. A gente também teve recuperação de impostos aqui, efeitos tributários, que impactaram positivamente a margem em 24. E a gente teve outros efeitos contábeis de reversão de provisão. E quando a gente soma esse efeito de VPC, os eventos tributários também extemporâneos e essas reversões de provisão, a gente tem efeitos contábeis aqui da ordem de 200 milhões, ajudando o primeiro TRI de 24. Quando a gente exclui esses efeitos do primeiro TRI de 24, o nosso lucro bruto teria caído bem menos, né? Em vez de ter caído quase 28%, ele teria caído algo perto de 12,6% no trimestre, e aí, que é pouco mais de 100 milhões de reais, e aí integralmente por conta do descasamento da Páscoa. Quando a gente olha a margem bruta, expurgando esses efeitos extraordinários do primeiro TRI, a margem bruta teria subido. Então, a gente olhando uma margem bruta líquida desses efeitos extraordinários, ela teria passado de 28,6 no primeiro TRI de 24 para 29,8 no primeiro TRI de 25. Tá? Então, isso aqui só para ajudar vocês a interpretar um pouquinho melhor nossos resultados, expurgando esses eventos extraordinários e olhando a operação mais pura aqui. Passando para o slide 6, a gente vai olhar um pouquinho o SG&A e EBITDA. Aqui eu acho que é uma notícia que a gente se orgulha bastante, né? A gente segue avançando a jornada de otimização de custos. Vou mostrar mais lá na frente a jornada mais longa, aqui a gente está mostrando só uma foto, mas a gente conseguiu cair despesa mais uma vez no trimestre. Então, excluindo depreciação e amortização, as despesas de vendas gerais administrativas, elas totalizaram 991 milhões no período, que foi uma queda de 10,9%, quase 11%, em comparação com o mesmo período de 24, e de 33% em relação ao quarto TRI de 2024. Tá? Na parte inferior do slide, a gente tem o EBITDA ajustado, né? Lembrando aqui o que é nosso EBITDA ajustado, a gente exclui desse EBITDA, é sempre o mesmo conceito que a gente vem mostrando trimestre após trimestre, é o EBITDA que exclui as despesas da RJ, investigação, impairment, taxa de ativo, haircut decorrente à aprovação de PRJ, autorregularização de impostos também associados à RJ, ou seja, é o nosso negócio sem os efeitos da RJ e da crise, que trimestres foram positivos, trimestres foram negativos, né? Então, esse EBITDA ajustado do primeiro TRI de 25, ele foi de 20 milhões negativo, contra 243 milhões positivos no primeiro TRI de 24. E o EBITDA ajustado após o pagamento de aluguéis, ele foi 264 milhões negativo no primeiro TRI de 25, comparado com 16 milhões negativos no primeiro TRI de 24. Então, essa queda, de novo, já esperada, reflete a ausência da parte relevante da receita da Páscoa, que se deu majoritariamente em abril, nesse ano, e que no primeiro TRI de 24 representou 32% da receita total da companhia no trimestre. Tá? Então, essa é a representatividade dessa receita para a gente. Parte relevante dessa queda, se olharem os comentários aqui nos gráficos de baixo, também é explicada pelos efeitos extraordinários que eu acabei de comentar na parte de lucro bruto, da ordem de 200 milhões. Então, quando a gente olha uma queda de 263 milhões do EBITDA ajustado e 250 milhões do EBITDA ajustado após pagamento de aluguel, 200 milhões dessa queda se explica pelo impacto dos efeitos extraordinários que afetaram positivamente nosso resultado em 24 e não se repetiram em 2025. Por isso que quando a gente fala que expurgando Páscoa, os nossos resultados, na verdade, seguem progredindo, porque a gente está falando aqui líquido de efeitos extraordinários de uma queda de 50 milhões, né, no EBITDA ajustado pós-pagamento de aluguel, mesmo não tendo Páscoa
Lembrando aqui, de novo, 32% da nossa receita do ano passado. Bom, então até aqui, a gente apresentou os resultados desse trimestre, como a gente falou, que é apenas um capítulo a mais nessa história de reconstrução e agora a história de crescimento que a gente tem escrito nos últimos 2 anos. E a gente vai voltar à história mais longa aqui. A gente resolveu fazer um filme um pouquinho mais longo para relembrar vocês o que a gente vem conseguindo nessa jornada. Indo para a página 7, a gente achou importante retomar essa história olhando ela desde um pouquinho mais lá de trás, né? Então, começando por vendas, nossas vendas, mesmo as lojas, ela tem crescido de forma recorrente, trimestre a trimestre. Lembrando, 23, primeiro ano após a crise, 22 para trás, aqui não dá muito para olhar. Então, no ano de 24, a gente cresceu quase 15% em relação a 23, e nesse primeiro quadrimestre de 2025, de novo, 14,2%, sobre uma base que já havia crescido 11,1%. Tá? Em relação à margem bruta, a gente segue em ritmo de expansão desde 2022, como a gente está vendo aí no gráfico da parte superior direita da página. E na parte trimestral, a gente mostra tanto o lucro bruto quanto o lucro bruto ajustado pelos eventos extraordinários. A gente segue num trabalho intenso de otimização de custo e despesa. A gente reduziu 37% o nosso SG&A nos últimos 2 anos, de 22 até 2024, e como eu falei no último slide, 11% de novo nesse primeiro trimestre de 25 em relação ao primeiro tri de 24. Ao mesmo tempo, e como reflexo de tudo isso, nosso EBITDA em trajetória de melhora, a gente saiu de um patamar de mais de 4 bilhões negativos em 2022 para 41 milhões negativos em 24, praticamente zero, né? E o ano de 25 marca, acho que a transição de uma empresa em reestruturação para uma empresa agora, como o Léo falou, a reestruturação não acabou ainda, estamos fazendo o trabalho, mas uma empresa agora muito mais focada numa trajetória positiva aqui de crescimento, e esses resultados acho que evidenciam a continuidade e a consistência dessa jornada. Vamos falar um pouquinho de estrutura de capital na página 8. Olhando para a estrutura de capital da companhia, a gente encerra esse TRI aí de 25 com uma dívida bruta de cerca de 1,8 bi. Ela é composta pelas debêntures públicas que a gente emitiu para renovar a dívida da RJ e 61 milhões de empréstimos e financiamento de curto prazo da nossa subsidiária única. Tá? Então, basicamente a nossa debênture, essa é a nossa única dívida. Essa debênture, lembrando, a gente já mostrou nas outras divulgações, elas têm vencimento de 4 e 5 anos, então estamos falando de 2028 e 2029, e carência de juros de 2 anos. A gente só começa a pagar juros agora no segundo semestre de 2026, conforme a gente está detalhado aí no quadro da parte inferior da página. Nossas disponibilidades totais somaram 2,1 bi no final desse primeiro trimestre de 25, sendo 863 milhões em caixa e 1,2 bi em recebíveis de cartão. Com isso, a companhia apresentava uma posição não de dívida líquida, né? Ela representava uma posição de caixa líquido, nossos caixas e recebíveis, nossos caixas e nossos recebíveis excediam a nossa dívida bruta em 268 milhões de reais. Além disso, como a gente já tem feito nas outras divulgações, a gente soma aqui os passivos remanescentes da RJ, que para a gente tem uma natureza quase de obrigação financeira, né? A gente tem o compromisso de quitação de dívidas antigas, né? Dívidas anteriores à RJ, com fornecedores, com obrigação no âmbito do plano de recuperação judicial, em até 60 parcelas que começaram em abril de 24, a companhia vem pagando aí mensalmente essas parcelas, trazidas a valor presente. A maior parte das parcelas acaba em 48 meses, tá? Tem uma parte menor parcelada em 60 vezes. Então, já fizemos aí mais de 25% desses pagamentos. Trazidas a valor presente, essas dívidas somam 484 milhões e estão devidamente registrados na rubrica de fornecedores no nosso balanço. A gente também tem obrigação com credores que optaram pela opção de reestruturação 1 do nosso plano de recuperação judicial ou que ficaram na modalidade geral de pagamentos, que é valor presente,
encerraram o período com saldo de apenas 13 milhões e estão contabilizados em outros passivos de longo prazo. Então, quando a gente considera essas outras duas obrigações com fornecedores e essas outras obrigações da RJ, a gente teria uma dívida líquida de 229 milhões de reais no período. Então, seguimos aqui com uma estrutura de capital bem desalavancada. Passando para o próximo slide, vamos falar um pouquinho de fluxo de caixa. Então, a gente está detalhando aqui a variação da posição de caixa e equivalentes, mais os recebíveis de 31 de dezembro e até o final do primeiro TRI, 31 de março. Então, a gente finalizou o ano de 24 com saldo de caixa equivalente e títulos e valores imobiliários recebíveis de cartão, totalizando 3 bilhões, valor que no final de março de 2025 era de 2,2 bilhões. A gente inclui nesses saldos o caixa equivalente e títulos e valores imobiliários da AME, que não estão consolidados no caixa da Americana, estão contabilizados dentro da rubrica de ativos associados mantidos para venda. Tá? Então, ele não bate 100% com o que vocês estão vendo no balanço, porque a gente também soma o caixa da AME aqui. Devido à sazonalidade normal do varejo, a disponibilidade de dezembro ela tem um nível mais elevado. A gente sempre acaba o ano aí com caixa e recebíveis de cartão de crédito com a conta bem gordinha, que é resultado de boa parte das vendas do quarto trimestre estarem concentradas no fim do ano, né? Então, Black Friday e Natal. A gente acaba ali o ano com todos esses recebíveis na nossa posição de caixa e equivalentes. A gente tem aqui a segunda barra do gráfico, que é o lucro líquido ajustado do período, de 45 milhões negativos. Terceira barrinha do gráfico, no valor de 486 milhões, que é o principal ofensor aqui da nossa variação negativa de caixa, que é o capital de giro. Isso aqui, de novo, basicamente efeito Páscoa. Então, isso aqui é uma formação de quase R$1 bilhão em estoque que a gente fez para Páscoa. Como já mencionado várias vezes aqui ao longo do call, boa parte das vendas do evento só ocorreram no segundo TRI. Então, a gente tem aqui todo o custo, vamos dizer assim, da formação desse estoque, mas não enxerga ainda o efeito das vendas na nossa posição de caixa e recebíveis. Além disso, sazonalmente, para o varejo, é o trimestre que a gente efetua a maior parte dos pagamentos de fornecedores de mercadorias que foram vendidas nos dois maiores eventos do final do ano, que é Black Friday e Natal. Então, a gente junta aqui um final de pagamento de mercadoria de Black Friday e Natal com uma formação de estoque para Páscoa, que então é vendida no segundo TRI. A quarta barra é despesa de arrendamento, né, as nossas despesas de aluguel, no valor de 244 milhões, que não estão refletidas no lucro ajustado por causa das normas contábeis do IFRS 16. Bom, então esses foram os destaques financeiros do primeiro TRI de 25, e agora eu vou passar a palavra para o Fernando Soares, nosso CEO, que vai comentar sobre as principais frentes operacionais. Você, Fernando. Obrigado, Camille. Nós vamos fazer agora uma atualização dos nossos projetos, lembrando que nós estamos falando das mesmas frentes de atuação desde 2024, projetos que estão alinhados com a nossa proposta de valor, focada no coração do nosso negócio, que é a loja física, e pensado em resolver a vida dos nossos clientes, das suas famílias, em suas diferentes jornadas de compra. Um dos principais pilares aí é a paixão pelo cliente. É um projeto que tem o objetivo de aumentar a recorrência, frequência e fidelização dos nossos clientes. A principal frente desse projeto nós estamos chamando de Cliente A, que é o relançamento do nosso programa de fidelidade, bastante importante. Todas essas iniciativas começam a sair do forno agora a partir do segundo trimestre. Eu vou comentar uma bem importante que foi lançada agora. Mas o mais importante, a gente vem trabalhando não só na estruturação desse programa, mas principalmente na melhor base de conhecimento dos nossos clientes. A venda identificada, nesse começo de ano, saltou de 10% de clientes identificados na loja para quase 50% de venda identificada no último mês, que é um salto bastante importante para que a gente possa construir esse ganho e todas as frentes que vão vir aí na paixão pelo cliente. Ainda nesse pilar,
Vale destacar a parte de serviços financeiros, onde a gente teve um crescimento bastante relevante na venda de cartão de conteúdo, com mais de 30% de crescimento versus o período anterior. Então, eu queria passar para o próximo slide para comentar, eu acho que o primeiro marco aí dentro do pilar de paixão pelo cliente, que é o lançamento do nosso cartão, que o Léo comentou. Ele é o protagonista do nosso programa, e a partir de parcerias a gente consegue oferecer uma jornada multicanal de produtos e serviços financeiros, claro, com o objetivo de ampliar a nossa receita. O cartão oferece uma vantagem muito grande, que é o parcelamento em até 12 vezes, além do acúmulo de pontos, e pode também ser convertido os pontos por desconto para pagamento da fatura e para compra em loja. A nossa expectativa com esse projeto é emitir 1 milhão de cartões ainda nos primeiros 12 meses, lembrando que é uma parceria da Americanas com a administradora de cartões Brasil Card. Passando para o slide 11, vamos entrar aí para falar do projeto Melhor Loja. Bom, o projeto Melhor Loja, uma parte bastante importante dele é a nova setorização. A nova setorização não é só uma forma de caminhar melhor na nossa loja, mas também uma maneira importante de padronizar uma jornada dentro das lojas americanas. Então, ela foi pensada com base na correlação entre a cesta de compra e as categorias que nós oferecemos nas nossas lojas. E a partir de vários testes que a gente fez ao longo do ano passado, estamos prontos para rolar o projeto, começando agora pelo mercado do Rio de Janeiro. Inclusive, tivemos ontem na inauguração da primeira loja com a nova setorização já em vigor. A principal novidade, além dessa parte de setorização para o nosso projeto Melhor Loja, é o Espaço Conecta, que a gente vai ver no próximo slide. E o Espaço Conecta ele faz parte do que nós chamamos de Projeto Galeria, que tem o objetivo de maximizar o metro quadrado das nossas lojas. Então, além de melhorar a jornada do cliente com uma nova organização, nós também estamos otimizando o nosso metro quadrado, aumentando a produtividade do metro quadrado, e neste primeiro projeto, oferecendo produto e parceiro, nesse caso é uma oferta de serviço, de reparo de celular e venda de acessórios, como capas e películas. Já estamos colhendo bastante resultado. Lembrando que isso está bastante alinhado com a nossa proposta de valor e resolver a vida dos nossos clientes. É um espaço que vai permitir, como eu falei, não só novos produtos, mas novos serviços, mas que também tem a ideia de atrair novos clientes, melhorando o nosso fluxo e, claro, melhorando a rentabilidade por metro quadrado das nossas lojas. O Projeto Galeria é uma frente bem ampla de otimização do real estate e, como eu falei, começa com esse projeto do Espaço Conecta, mas nós já temos 2 novos parceiros assinados e para o segundo trimestre outras novidades devem ser anunciadas aí nas nossas lojas. Passando para o próximo slide, queria fazer uma breve atualização das 2 outras frentes, que são a negociação inteligente e produto certo, destacando primeiro que a nossa agenda de JBP, que são Joint Business Plans, para os nossos principais fornecedores, tem sido muito intensa. Nós temos investido aqui, eu, Camila e Léo, bastante tempo com os nossos principais fornecedores, juntando as lideranças, não só da Americanas, como também do fornecedor, discutindo não só o plano do ano, mas também o nosso plano futuro. Também tivemos crescimento em Retail Ads. Camille falou bastante sobre Páscoa, que é um evento bastante importante, mas nós já estamos pensando no evento Férias de Julho, que é o nosso próximo evento grande aqui do calendário. Em produto certo, também tivemos um avanço bastante interessante na redução do sortimento. Não só o nosso sortimento de loja aumentou muito, como a Camille comentou, mas também agora entramos numa fase de melhorar a distribuição desse novo sortimento em todos os nossos CDs. Cada um dos CDs do Brasil opera hoje acima de 30% a mais de disponibilidade de SKU do que tinha no passado. O Léo também comentou sobre a nossa viagem da China, e a viagem da China ela está ligada com outro projeto bastante importante, que são os itens exclusivos na Americanas. Então, hoje, nas nossas lojas, você já vai poder encontrar vários itens com uma plaquinha Produto Exclusivo Americanas, que faz parte da nossa iniciativa de surpreender o cliente com alguma coisa nova nas nossas lojas, obviamente respeitando aí a nossa proposta de valor e as categorias que a gente quer entregar o nosso resultado. Eu acho que é isso, Léo. Devo devolver para você e a gente passar para o Q&A. Obrigado, Fernando. Podemos ir para o Q&A. Agora, daremos início à sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas clicando no ícone Q&A disponível na parte inferior da tela. Escreva sua pergunta e ela será lida aqui em voz alta. A nossa primeira pergunta é do Luiz Henrique Guerra.
Fazendo o mesmo ajuste que fizeram para a receita, incluindo a Páscoa, o EBITDA já teria sido positivo? Vou pegar essa. Bom, acho que assim, a primeira coisa é difícil fazer uma conta absolutamente precisa para isso aqui, né? Mas eu acho que o que a gente pode dizer é que, com certeza, normalizando a Páscoa, o EBITDA do primeiro TRI de 25 ele teria sido melhor do que o primeiro TRI de 24, porque, como a gente mostrou numa das páginas da apresentação, dos 250 milhões, mais ou menos, de delta de EBITDA entre os dois períodos, 200 milhões já se explicam pelos efeitos extraordinários e contábeis, né? Efeitos contábeis e efeito caixa. Então, sobram 50 milhões aqui. Acho que certamente o evento Páscoa seria mais do que suficiente, muito mais que suficiente para compensar esses 50 milhões de diferença. Quando a gente pensa em zerar o EBITDA, é difícil a gente precisar, mas fazendo aqui uma conta simplificada com vocês na linha, a gente comentou aqui que a gente fez 1,2 bi de receita no evento. Você tira imposto, aplica a nossa margem média aí, isso quase que casa com o que a gente reportou de EBITDA negativo no período, lembrando que a gente teve ainda um efeito contábil não caixa negativo de uma provisão para obsolescência de estoque, que expurgando isso, o nosso EBITDA negativo teria sido até menor. Tá? Então, de novo, é difícil precisar, porque não dá para fazer um proforma perfeito, mas fazendo uma estimativa com base no que a gente divulgou, acho que é uma afirmação que daria para a gente fazer com alguma segurança. A nossa próxima pergunta é do Rafael Fernandes Garcia. Qual a estratégia da Americanas para elevar as vendas além dos períodos de sazonalidade? Obrigado pela pergunta, Rafael. Eu começo aqui, Camille e Fernando, se quiserem complementar, fiquem à vontade. Sazonalidade é uma característica do negócio da Americanas. Então, a Americanas, ela se organiza e performa muito bem em eventos. Camille mencionou aqui o Volta às Aulas, a gente já falou de Páscoa, teve Dia das Mães agora, Fernando mencionou sobre o que vem aí no período de férias. Na sequência, a gente sempre performa bem em Dia das Crianças. A gente está querendo colocar no nosso calendário promocional Halloween esse ano também como um evento importante junto com a indústria. Black Friday, Natal. Então, assim, a gente é uma empresa que tem esse DNA da sazonalidade muito forte dentro da sua estratégia de venda. Mas, e a hora que o Fernando mostra, né, todos os projetos, aqui dá uma atualização em todos os projetos que a gente está fazendo para melhoria de performance, pensando sempre no atendimento do nosso cliente, acho que fica claro que a sazonalidade é um componente, mas tudo que a gente está fazendo é para melhorar a empresa dentro e fora de sazonalidade. Cartão de crédito, né, o programa de fidelidade de uma forma mais ampla, eu acho que é um outro exemplo nessa direção. A viagem mencionada aqui à China, né, que foi inclusive para buscar outros produtos a serem colocados dentro das nossas lojas e também no nosso canal digital, também é um outro exemplo dessa direção. Então, a gente segue buscando, né, respeitando aquele propósito de resolver a vida do brasileiro, resolver a vida do nosso cliente, a gente segue buscando alternativas de sortimento que conversem com esse propósito, com essa identificação que a Americanas tem do seu cliente, e, ao mesmo tempo, com todo um catálogo aí de ações de melhoria operacional que permitam a gente converter esses produtos adicionais que são colocados em loja, além daqueles produtos que já estão no nosso sortimento tradicional, numa rentabilidade cada vez maior. Então, acho que é por aí que a gente tem seguido, Rafael. Só que, importante mencionar, eu falei isso algumas vezes em outras divulgações, Camille mencionou nesse, essa é uma jornada longa, tá? A gente não consegue melhorar, né, a Americanas do dia para a noite. A gente tem restrições de capital, a gente tem restrição da própria recuperação judicial, a gente tem restrições inerentes ao fato de que as nossas operações ficaram durante muito tempo não sendo as protagonistas aqui do dia a dia, né, da companhia. Então, a gente vai fazer essa construção continuamente. E o importante é reforçar o nosso compromisso de que a cada trimestre que a gente estiver aqui falando com vocês, a gente vai apresentar
resultados que sejam melhores em bases comparáveis àqueles do trimestre equivalente do ano anterior. Fernando, Camila, algum ponto adicional que eu esqueci? Eu colocaria, Léo, para o Rafael, que uma boa execução de evento gera um residual de frequência em loja. Então, a gente tem tido muito cuidado na execução de evento em todas as lojas para garantir que o cliente veja uma nova Americanas e participe dessa experiência e volte. A Camille comentou sobre o resultado da Páscoa. Uma parte bastante importante do resultado da Páscoa foi que o crescimento não veio só em itens de Páscoa, veio em HBA e itens de casa, por exemplo. Então, o cliente entrou numa Americanas e viu uma cesta mais completa. A gente tem apostado bastante nisso para garantir a frequência. E quando você soma isso com o cartão Fidelidade e a venda identificada, você consegue efetivamente garantir que esse cliente está ou não está voltando, e se não estiver, a gente consegue tratar. A nossa próxima pergunta é do Carlos. Baseado nessas projeções maravilhosas e vendo que estamos no caminho correto, quando sairemos da RJ? Obrigada, Carlos, pela pergunta. Olha, em geral, a companhia fica em supervisão judicial por pelo menos 2 anos, e a partir de 2 anos, o juiz da recuperação judicial avalia se as obrigações que a companhia assumiu no âmbito da recuperação judicial já estão majoritariamente cumpridas, e se ele já pode tirar a companhia de supervisão judicial. Então, depende do juízo recuperacional. Mas eu acho que aqui temos uma expectativa de que a nossa saída da RJ não vá muito além disso, porque nós cumprimos aqui com praticamente todas as obrigações, já novou toda a dívida, a gente só tem realmente um saldo a pagar com fornecedores que a gente vem pagando, como comentei, há 4 anos, então até fevereiro do ano que vem a gente já terá pago praticamente metade desse saldo com fornecedores que era pequeno dentro do quadro geral de credor. Então, nossa expectativa é que seja aí esse prazo mínimo previsto por lei, uma vez que ele chegue e o juiz avalia nosso cumprimento da RJ. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A abaixo de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas e agora gostaríamos de passar a palavra para a companhia para as considerações finais. Bom, obrigado. A gente falou muito aqui em Páscoa, né? E o efeito que ela teve nesse primeiro trecho. O encerramento aqui tem que começar por aí, basicamente para reforçar que seguimos naquela trajetória de crescimento de vendas mesmas lojas. Ponto de vista de despesas, Camille mostrou aqui a redução. Eu ressalto que essa redução ela é até um pouco maior se considerar o efeito de inflação no período, né? Então, nós estamos reduzindo em termos reais aqui a estrutura da companhia. E o que a gente tem feito aqui, sempre olhando para o cliente, é montar uma companhia que permita atender esse cliente onde quer que ele queira comprar da Americana, seja no canal digital, seja pelo site, pelo app, seja em nossas lojas físicas. Então, temos construído uma estrutura cada vez mais focada na eficiência dos processos e no foco no atendimento dessas necessidades do nosso cliente e cada vez menos separada por canais. E esse deve ser um dos motes aqui para a gente ao longo desse ano de 2025 também. Acho que é importante relembrar, né, algo que Camille e eu falamos na conferência do último trimestre, que a gente tem, mesmo com esse comportamento mais agnóstico de canal, a gente ainda tem diferentes níveis de maturidade em cada um dos nossos canais. Então, a gente segue no físico, focados em produtividade. Acho que o Fernando foi muito feliz em mostrar aqui as principais ações que a gente tem em andamento.
No digital, a gente segue focado na transformação do digital, né, colocando aí uma nova proposta de valor muito mais focada na omnicanalidade para o nosso cliente. E na nossa plataforma de clientes e parceiros, né, que a gente chama aqui de PCP, que é, no final do dia, o nosso varejo financeiro, muito focado na criação de novos produtos. O cartão de crédito e fidelidade são dois exemplos dessa construção. Tá? Portanto, para a gente aqui, o ano de 2025, ele marca aquela transição suave de uma empresa em reestruturação para uma empresa cada vez mais focada nesse ritmo de crescimento e de construção de valor. A gente acredita fortemente na força da operação Americanas, a gente tem verificado e confiado muito na resiliência dos nossos times e, obviamente, temos respeitado a confiança dos nossos milhões de clientes e a ajuda dos nossos fornecedores e sellers para a gente chegar a esse objetivo final de reconstrução das Americanas. É um trabalho longo, ele não está perto do fim ainda, mas a gente vem paulatinamente, a cada trimestre, entregando mais eficiência e mais resultado, portanto, para os stakeholders, em particular para os acionistas. Obrigado a todos. A videoconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2025 da Americanas SA está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.